Pedro, aquilo que o Senhor purificou não está mais impuro. Então Jesus quebrou tudo isso. Perfeito? Ele precisou, com seu próprio sangue, pagar o tributo cobrado pela nossa libertação, para que nós pudéssemos ter o direito a nos libertarmos. Ele pagou o tributo para que ganhássemos o direito de nos libertarmos. Ele não pagou pela libertação de todos, mas somente daqueles a quem houvesse interesse em se libertar. Estamos entendendo isso aí? Entendi. Podem falar. Então, me parece que, por exemplo, no episódio da crucificação, quando Jesus cumpriu, ele se tornou Senhor daquela força que é própria desse mundo. Então ele determinou, a partir daqui, então eu cumpri a lei, agora eu sou Senhor de ti, então vai ser assim, assim, assim. E deu cumprimento à missão dele. Exatamente. Tá, aí trazendo isso para um nível bem micro, claro, né? Para minha vida, existe alguma coisa que, alguma frequência nos meus combates, que se eu vivenciar, que eu posso combater vivenciando aquilo, cumprindo alguma lei, eu posso trazer isso para os meus combates? Sim. A lei da libertação é a única lei que permanece de Jesus para cá. É a lei que nos dá direito à libertação. Que lei é esta? O que é que ela diz? O que ela rege? É a lei da causa e do efeito. É a lei que diz que se você errou, é preciso você se quitar com este erro. Perfeito? Porque os erros não pertencem a este mundo. Sim. E se você é devedor deste mundo, como pode se libertar dele? O que pode libertar de um senhor se este, o devedor, ainda está sob o poder desta dívida? Não tem como se libertar se não pagar, não é assim? Entendi. Então esta é a lei que nós estamos hoje submetidos a ela. Entendi. Então, na verdade, nessa consciência, por exemplo, estou falando de Jesus e de Gaia. Jesus foi do núcleo da avareza e se tornou senhor dela. No meu caso, já que Jesus passou por tudo isso, para deixar a minha possibilidade de me libertar, eu não preciso ir tão fundo para me libertar. Eu não preciso ir no núcleo de um elemento para ser senhora dele. Ou Jesus fez isso por todos e eu vou precisar fazer por mim também. Exatamente. Jesus comprou com o próprio sangue o direito do ser humano, do filho do homem, se libertar. Perfeito? Comprou o direito. Mas o exercício desta libertação cabe
a cada um. Então, do mesmo jeito, eu vou ter que encontrar o núcleo desses elementos para me enfrentar com eles e vencê-los. Perfeitamente. Vai precisar enfrentar-se diante da sua própria transgressão, compreender para superar, entender para se libertar. Perfeito? Quando se orienta a necessidade do autoconhecimento, nós queremos dizer com isto que se você não consegue se autoconhecer, você não tem como enfrentar o que você não conhece. Perfeito? Por que é que o ser humano relativa tudo? Perfeito? Por que é que ele mente e acha que a mentira é normal, faz parte do ser humano? Por que é que ele tem o espírito da trapaça e acha que isto é esperteza, é sabedoria? Por que é que ele se vangloria do lucro da trapaça? Em qualquer sentido. Entendemos isso aí? Então, ele entende isso dessa forma por não se conhecer. Então, é preciso que ele mergulhe em si, conheça-se, para que ele possa dimensionar as reações em cada ato. Compreendeu? Compreender que se ele mente, a partir daquela mentira, ele já não é mais a mesma pessoa. Está dando para a gente entender isso? Sim. Vocês já perceberam essa realidade Sim. em vocês mesmos? Sim. Observem que quando você se envolve, por exemplo, na vida alheia, você já não é mais a mesma pessoa, você já é participante da vida daquele outro e da forma pior que possa existir. E a frequência não é mais pura, já é adulterada, né? Totalmente. Está dando para a gente ter essa noção do ensinamento de Jesus Cristo? Sim. Então não é, a libertação não está na prática dos rituais. Rituais são terrenos, são da matéria. Perfeito? Rituais os seres humanos utilizam como trapaça da mente para acharem que com aquele gesto, com aquele ritual praticado, estão conquistando alguma forma de se libertar. Isso não é verdadeiro. Se assim fosse, o resultado desta prática colocaria o ser humano numa condição diferenciada. E não é isso que nós podemos testemunhar. Isso é verdadeiro ou não? Sim. Sim, mestre. Vejam, por exemplo, as orações
intensas, fervorosas, gritantes, de joelhos no chão. E o ser humano pede o que numa oração desta? Dinheiro, casa. Emprego, alimento, moradia, casamento, saúde, tudo só voltado para a matéria. E se vangloria, eu ganhei uma casa que o Senhor me deu. Adesiva no carro, este carro. Se o Senhor te deu, quando tu desencarnar, tu vai levar contigo? Não vai. Tu não vai levar contigo. E se tu recorrestes ao Senhor para conseguir, é porque tu não tens competência. Tu está dizendo para o universo que tu não tem competência para fazer. Então tu recorreste ao favor de Deus. E os outros? Por acaso, ainda podemos nos dizer presos àquela condição do Deus que faz asepsia de pessoas? Acepção de pessoas? Desculpem, porque Deus quer mesmo fazer uma asepsia nas pessoas, uma asepsia na mente das pessoas. Perfeito? Das pessoas, não é de uma pessoa. Compreendemos? O Espírito Santo existe para assistir a cada pessoa individualmente. Esta é a única frequência magnética que é individualizada. Mas a questão é que tu não te liberta individualmente. Deu para a gente entender isso? Sim. Por que tu não te liberta individualmente? Porque os elementos só se manifestam no coletivo. No coletivo. Elementos pesados que destroem não se alimentam, não se manifestam no individual. Por isso que muitos elementos tendem a te isolar, né? Tipo assim, muitas pessoas relatam, até os processos depressivos, tipo, a tendência é você ficar sozinho e afastado de todos, né? Tipo assim, pro elemento tomar conta de ti totalmente. Exatamente. Mas em muitas religiões é falado que a libertação, entre aspas, né, o caminho que se faz dogmático, vai te levar para junto de Deus, que no caso seria o Deus dessa realidade. Mas, por exemplo, eu entendo, todos nós temos uma essência divina de Deus nosso, e Deus não é um ser, Deus é tudo, Deus está em tudo. Então, quando eu me liberto, eu não vou para Deus, mas eu me torno Deus. Eu já sou Deus porque eu tenho uma parte dele em mim, mas eu não me coloco, não me porto como um Deus, que eu realmente sou, e nem utilizo do que seria o meu poder divino. Mas quando eu consigo me libertar, eu começo a me portar e utilizar dessa essência divina que eu tenho e me torno essa essência divina. Então, a realidade perfeita é só um local onde é exposto e é colocado toda a essência divina que está já no nosso interior, já está dentro da gente. Veja, a extinção deste mundo luciferano tornará tudo isto em realidade perfeita novamente.
Perfeito? A realidade perfeita é a fonte da essência divina. Então, nós não vamos para a essência divina. Nós apenas nos fundimos, porque ela já existe em nós. Perfeita? Nos fundimos, nos entrelaçamos e nos tornamos um só com ela, porque é parte dela. Perfeito? Como a peça de ouro, duas peças de ouro derretidas e misturadas. Aquele ouro tornou-se um só. Perfeito? De duas partes diferentes. Tipo, não existia o termo, não existia isso de realidade perfeita, existia a realidade, que em si já era perfeita. E no Sim. momento foi criada a imperfeição. Dentro daquela. Surgiu a imperfeição, no caso Surgiu a de um ato. imperfeição. Aí, da mesma forma que aconteceu com a gente, nós somos essencialmente perfeitos. Porém, com o surgimento dessa imperfeição, nós também, a nossa essência divina também ficou fechada por uma certa imperfeição. E quando a gente quebrar isso, nós vamos voltar a ser o que somos essencialmente, que é o ser divino. Mais alguém? Como diferenciar, o senhor falou sobre os pedidos das pessoas nas religiões muitas vezes, né? Aí como diferenciar o pedido dogmático cego do pedido, por exemplo, que eu faço para o meu Espírito Santo para que ele não venha a ser cego, quando eu peço o equilíbrio da minha vida financeira, que o meu trabalho seja próspero. Ele Veja. não vai ser cego a hora que eu juntar isso com a minha correção. Uma coisa é você procurar benefícios para a matéria, para o efêmero. Perfeito? Você acordar pela manhã, fazer uma oração extensa e pedir que durante aquele dia os seus negócios fluam bem, as portas se abram para que você tenha lucros bons, porque você quer comprar uma roupa nova, quer comprar um veículo novo. Perfeito? Esta é uma situação. Você está trabalhando ali, buscando numa essência divina a solução para o efêmero. Perfeito? A outra situação é você buscar força nesta mesma essência que te assiste para te tornar um ser melhor. Perfeito? Jesus não recomenda: não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Que não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem suas preocupações próprias. Sim. Então, se tu trabalhares essa transformação porque nascemos presos a este mundo. E a transformação é para que nós possamos estar libertos deste mundo. Perfeito? Então, se assim buscarmos força, coragem, determinação para isto, é o que nós teremos por justiça vindo do Espírito.
perfeito? Ele se empenha. Você não pede normalmente, esse espírito, ele é o teu condutor, ele é o teu senhor, ele é o teu amigo. Ele está em conjunto contigo permanentemente. Ele conhece tudo de ti, mas partilha, manifesta a tua vontade explicitamente para ele. É uma forma de você estar dizendo que confia nele. Deu para entender? Você tem que dizer isso, não é para que ele saiba que você confia. É para que você próprio possa saber disso. Deu para a gente entender isso aí? Então não tem problema eu pedir essas coisas para meu pai, desde que eu entenda que eu só vou receber se eu me corrigir. Perfeitamente. Perfeitamente. Mais alguém? Nesse sentido, mesmo que eu não peça diretamente, mas se a mim for dado para que eu cresça, cumpra também a programação magnética, que tanto ele quanto eu, que na realidade é o meu Espírito Santo é o missionário, será me concedido. Mas até o momento que isso não seja motivo de morte espiritual. Posso dizer assim? Falo realmente do que eu vivi. Até o momento que foi me possibilitado muitas coisas para que eu pudesse galgar materialmente. Mas eu tenho certeza que no momento em que eu encontrei, tive conhecimento da minha condição missionária, e essa consciência cada vez mais que fui galgando, e eu precisei sim mudar a essa consciência de que até o momento era pela matéria, mas depois era verdadeiramente pelo Espírito. Se isso fosse, claro, me levado a perder a minha alma, isso não seria me dado. Mas depois que a gente toma essa consciência, só vai ser me dado se for para o meu benefício próprio, claro, benefício de galgar crescimento espiritual, certo? Esses pedidos... Na verdade, a coisa é muito mais simples. Perfeito? Você precisa de um veículo. Perfeito? Você precisa de... Quem é que precisa do veículo? É o teu espírito ou tua matéria? A matéria. Por que a matéria interpretou que precisa do veículo? Entendo que é pela própria segurança, proteção, Comodismo. agilidade. Né? O Entendi. próprio comodismo. Perfeito? Isto quando esse comodismo não está calçado também pelo orgulho, pela vaidade, pela avareza, pela própria volúpia. Então, é lícito gastar energia para pedir um veículo ao Espírito Santo? Não. Não. Não é lícito, porque ele não vai gerar frequência para isso. Todo resultado na matéria é uma consequência do que se produz no teu espírito. Perfeito? Perfeito. E, por exemplo, o pedir algo material cairia no que Jesus falou sobre não preocupeis com o que é vez de comer ou de beber, mas que quando você pede para o seu Espírito Santo que você tenha um dia feliz, um dia agradável, um dia que você tenha um bem-estar, que você se sinta bem, que as coisas ocorram bem. Isso, de alguma forma, vai perpassar, pelo fato de a gente estar no mundo e ainda ter que se encaixar nos padrões que ele
se colocam, se Perfeito. isso perpassar, vai ser colocado pra gente. Se para o mundo é necessário que a gente tenha, digamos, dinheiro, e isso influencia de certa forma o nosso bem-estar, de alguma forma o nosso Espírito Santo vai conseguir estabelecer uma frequência que aquilo chegue pra gente. Não. Observe. Primeiro, por que você vai precisar pedir que o seu dia seja alegre, seja feliz? Perfeito? Se a alegria, a felicidade, a vitória vem na consequência do teu próprio ato. Já é natural. Perfeito? Então, o que nós buscamos, que devemos buscar nesse espírito, é poder, é liberação de poder espiritual, para que nós possamos ser resistentes às tentações. Perfeito? Para sermos resistentes às tentações, para estarmos mais atentos, mais vigilantes. Isso nós devemos buscar com o Espírito. Sabedoria, para saber dirimir qualquer questão que apareça. Que no amparo dele isso é mais fácil. Mas tu não podes te tornar um alienado. Se tu te alienares, tu não te liberta. Deu para entender? Você tem que se enfrentar com as frequências ruins que estão em você. Você tem que se enfrentar com a vontade de se libertar. Você tem que enfrentar todos os seus limites pela consciência que é a libertação que tu estás buscando para o teu espírito. Tá dando para a gente entender todos aí? Sim. Então é isso que nós conversamos. Se tu vais conversar sobre o animal, conversa. Ele conversa contigo. Perfeito? Mas aí é uma conversa. Não é um pedido específico que os meus animais sejam valorizados para que eles rendam um lucro muito bom. Compreendeu? Não. Não é essa a nossa conversa com o Espírito Santo. Mas conversa normalmente. Pai, eu vou precisar vender esses animais. E você sabe. Justo, num preço justo, numa condição boa. Eu não estou pedindo para transgredir nada. Eu estou sempre de acordo com os padrões que limitam a vida humana nesta terra. Você está negociando, você está se colocando numa condição natural do ser humano, perfeito? Perfeito? Então, você não precisa pedir nada para contentar a matéria. A matéria, ela é uma consequência da condição espiritual. Perfeito? Então a conversa com esse espírito é essa. Mais alguém? Quando o senhor falou da consciência para se libertar do autoconhecimento, né? Aí lembrei que ontem você estava trabalhando com a gente que tudo é muito relativo, né? Até a forma dele interpretar, por exemplo. Eu sei que eu tenho um defeito de caráter. Eu já sei que eu tenho aquele erro. Ao invés de eu pegar aquele erro
para assumir essa consciência e me libertar, eu pego ele para sofrer, né? Aí então, esse processo da lei da libertação que você está explicando é a forma de eu quebrar todas essas máscaras, né? Porque o vício do sofrer, eu identifiquei o erro, mas se eu encarar o erro de frente, vão me criticar. É um aglomerado de elementos, né? Deixa eu me fazer de coitada aqui, deixa eu sofrer, porque aí vão ter pena de mim, não vão brigar comigo se eu errar. E aí eu vou gerando pena de mim mesmo, misturado com mimo, com orgulho, com avareza, e vão se atrelando, né, numa corrente maligna. Então, pequenas coisas no nosso dia, e hoje a gente conversava muito sobre isso também, que os vícios que a avareza traz para nós, que a gente nem percebe às vezes no nosso dia a dia. Tipo isso que você falou, por exemplo, para mim é muito difícil pegar uma bicicleta e ir ali na frente comprar uma verdura. Ou eu gosto da verdura, é muito difícil para mim plantar a verdura. Aí o que eu quero? Que alguém pegue o carro e vá comprar a verdura. E traga e faça comida e bote bote no meu prato, arrumado o alimento. Isso é um vício da avareza, que na verdade a nossa própria trajetória nos mostrou, nossa própria história de vida nos mostrou que não era assim. Que a gente tinha que lutar mesmo, que buscar o que era nosso. E aí o que esse comodismo da avareza traz? O pessimismo, a dificuldade. A nossa mente fica limitada em pensar nas soluções. Eu não tenho carro hoje, mas eu posso ir de ônibus, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir andando. Antigamente eu pensava nisso. Hoje eu fui criando uma vida que não penso mais nas alternativas. Já pensa, eu vou de carro, se não tem carro, então eu vou de Uber. Não tem Uber, então não vou. Ainda se esconde nisso atrás do crescimento. Não posso estar em tal lugar, é muito frequência baixa, é ruim. E não tem nada a ver, eu estou usando o ensinamento para camuflar minha avareza de não querer fazer, entendeu? Então hoje a gente conversava sobre esses desmascaramentos, de que a gente trabalhou o grosso da avareza e hoje ela está se manifestando infiltrada nessas pequenas atitudes que a gente faz e justifica como se fossem normais, mas na verdade não são, né? Então só esse autoconhecimento mesmo para a gente poder se desmascarar diante disso. Muito bem. Em cima disso que o senhor estava falando, eu lembrei, tem uma passagem, né, em Tiago 4, versículo 2. Ele fala, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis. Porque quanto pedis com a motivação errada, simplesmente para embanjar de vossos prazeres. Então, que muitas vezes, né, o que acontece é a gente pedindo errado, né? Pedindo para a libertação de uma condição material, sem saber que o espírito vem na frente, né? Isso que é a alienação que você estava falando. Perfeitamente. E eu tenho vivenciado isso da questão do pedir certo. Teve uma reunião, não lembro agora qual foi o dia, foi falado sobre a ajuda que a gente ia receber nos nossos combates, em todos os elementos, né? Então, a partir daí eu estava tendo algumas dificuldades todos os dias sobre as mesmas coisas e o sofrimento aumentando. Eu aumentando o sofrimento, no caso. E quando eu realmente me determinei a fazer o contrário e a saber a pedir o certo, tudo se modificou na vida, né? E um pouquinho mais atrás eu estava lembrando quanto para mim era difícil ir trabalhar, sair de casa para ir trabalhar. Porque eu pensava, preciso receber tanto, eu preciso ganhar tanto, minha casa está precisando disso e eu não estou conseguindo trabalhar. E o trabalho era pesado, era chato, eu não gostava de ir,
ia chateada, ia triste, ia com raiva. E a condição financeira continua a mesma coisa, independente do quanto eu recebia no final do mês. Hoje eu recebo relativamente menos do que eu recebia no início, mas o trabalho se tornou muito mais leve e essa semana especificamente muitas portas se abriram. Tudo fluiu bem mais fácil e que a gente coloca entre aspas, né? Fala, do nada apareceu um monte de paciente